Paz do Senhor, irmãs do Grupo Esther, gostaria de deixar uma reflexão com as irmãs e gostaria de fazer uma leitura de 3 versículos. O primeiro vai se encontrar em Coríntios, capítulo 9, versículo 25 e 26. Diz assim: o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto com quem dá golpes no ar. O outro versículo se encontra em Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo, versículo 7 diz assim: lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Vamos refletir um pouco sobre a palavra do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele faz uma comparação. Ele usa 3 figuras para representar o crente e a sua manifestação de fé. Como que devemos manifestar nossa fé diante da nossa vida. A primeira que ele usa é de um atleta, de um corredor. E ele diz que o atleta ele se esforça muito para ganhar um prêmio. E nós devemos fazer o mesmo, e esse prêmio é um prêmio eterno. E ele diz que não corre sem objetivos. Essa palavra me chamou muita atenção, porque diante do nosso contexto de pandemia, às vezes a gente fica meio que parados, né? E não lembra mais, não tem mais objetivos, não tem mais metas e o desejo de ganhar almas e de visitar, de levar Jesus às pessoas, ou um momento que nós estávamos vivendo de uma grande correria na nossa vida secular e de repente tudo se torna parado e a gente fica meio que vou descansar. Mas o apóstolo Paulo vai mostrar que mesmo diante de todos os obstáculos que ele enfrentava, é essa dica que ele nos dá de que nós não devemos parar de correr e enfrentar os obstáculos. Então, essa figura que ele usa do atleta, e ele fala lá em Timóteo, ele diz assim: terminei a corrida. Ou seja, ele nos aconselha de que nós não devemos parar essa corrida, que nós devemos prosseguir, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das lutas, nós devemos prosseguir. É bem certo que às vezes a nossa corrida, se vocês já observaram algumas corridas, alguns tipos de corridas são bem aceleradas e outras são passinhos. É bem certo que algumas vezes a gente vai estar com muito gás e a gente vai correr muito rápido, e outras vezes a nossa força parece não existir mais e a gente vai lentamente. Mas o importante é não parar, para que você no final possa dizer como o apóstolo Paulo, que completou a corrida, que chegou até o seu objetivo, e aí você receberá o seu prêmio, que é como ele diz aqui, para ganhar um prêmio que é eterno. Esse que nunca se acaba, né? Incorruptível. E como faço para ter ânimo e não desistir da minha corrida? Lembrar sempre qual é o seu
objetivo. O nosso objetivo, a nossa meta é o céu, nosso foco é o Senhor Jesus. Esse é o nosso objetivo. A segunda figura que o apóstolo Paulo nos mostra é de um lutador. E ele diz assim: por isso não corro sem objetivo e nem luto como quem dá golpes no ar. E lá em Timóteo ele diz assim: lutei o bom combate. Lutei o bom combate. Como soldados de Cristo que fomos chamados, diante de uma situação em que o mundo está desesperado, nós, soldados de guerra do exército do Deus vivo, né, o Senhor que nunca perde uma batalha, nós não devemos, irmãos, fraquejar ou ter medo, um medo que nos paralise. Nós devemos continuar a nossa luta, porque no final nós iremos dizer: lutei o bom combate, porque esse combate é bom, porque o resultado desse combate é bom. E a vitória é garantida. Imagine se todo lutador que fosse lutar, ele tivesse a certeza de que ele ia ganhar. Ele lutaria com mais afinco e ele saberia que ele não teria no momento da luta a ansiedade de: será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu treinei o suficiente? Será que eu estou preparado o suficiente? Será que o meu adversário não é mais forte? E como lutador de Cristo, você tem a certeza da vitória. E isso nos dá força para lutarmos. E se você vai lutar, e se você é um soldado de Cristo, você tem um adversário, que é o inimigo, que é o diabo. Em outra ocasião, quando você não tinha um relacionamento com Deus, você não tinha inimigo. Você não tinha inimigo. Às vezes, nós achamos que a vida com Deus, ela não tem lutas, ela não tem provas, que eu vou aceitar Jesus e a minha vida vai ser bem mais fácil, vai ser mais garantida. E não funciona assim, porque no momento em que você começa a se relacionar com Deus, você adquire também um adversário. Ele é o adversário da nossa alma e ele está posto a nos derrotar. Mas a boa notícia é que a vitória é garantida. Então nós não podemos deixar de lutar. Essa é a manifestação da nossa fé. Não deixamos de lutar. A outra figura que o apóstolo Paulo usa é do soldado, bem parecido, né? E ele diz assim: e permaneci fiel. Em outras versões diz: guardei a fé. Olha que interessante, essa palavra guardei, ela é uma palavra que no seu original vai explicar exatamente o contexto de guerra. O soldado, ele era exatamente escolhido para ficar naquele determinado lugar estratégico e era dito para ele: você tem que guardar esse lugar. Você tem que vigiar esse lugar, você tem que lutar, e se você morrer, você vai morrer aqui neste lugar. E ele não saía de lá. E o inimigo vinha e o inimigo lutava e muitos morriam naquele lugar em que foi guardado. Se você já assistiu filme de guerra, você percebia que tinham soldados que você dizia assim: se fosse eu, saía correndo. Mas não, ele permanecia fiel ali. Estava tudo dando errado, os inimigos estavam vindo contra ele, ele sabia que ia perder, não sei, e ele lutava e muitos morriam naquele lugar. E o apóstolo Paulo nos diz isso, de que nós devemos permanecer, que nós devemos guardar a nossa fé. Ele guardava aquele lugar, o soldado. Então você, irmão, você tem que guardar a palavra de Deus. Como diz o salmista: guardei a tua palavra no meu coração.
escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, nós devemos sim guardar a palavra de Deus, guardar a fé, e que esse momento não nos deixe desiludido, que não nos deixe desacreditado, e que a gente pense que a gente não creia mais no que a palavra diz. Ao contrário, esses dias difíceis nos mostram a veracidade da palavra de Deus e de tudo que está acontecendo. Então, que você possa guardar a sua fé, guardar até o final e saber que não importa o que aconteça, eu vou crer. Não importa que eu não entenda o momento, que eu não entenda a circunstância, eu vou permanecer fiel, eu vou crer, eu vou ter fé. Então, guarde a sua fé. E ao final, você dirá como o apóstolo Paulo: lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Em outras versões, e guardei a fé. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Um beijo para todas as irmãs e até a próxima.